Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto PhysioCast. Hoje nós estamos aqui com mais uma profissional que nós convidamos para fazer parte desse projeto, e é a Érica, que ela é formada em quiropraxia, fisioterapeuta quiropraxista. Fala um pouquinho sobre você pra gente. Olá, tudo bem? É um prazer. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Então, eu sou formada em fisioterapia aqui na Unifonvic, né? Eu sou formada há um tempinho já, um bom tempinho. E eu sou da terceira turma de fisioterapia daqui. Tenho algumas outras formações, inclusive sou docente aqui, né, da instituição. Mas eu tenho uma formação clínica em quiropraxia e é o que eu atuo, né, no momento. Eu tenho a minha formação na docência, atuo mais na área básica aqui na instituição, dando curso até para outras áreas, mas na a prática clínica eu atuo trabalhando com terapia manual e quiropraxia. É uma coisa que me realiza bastante, dentro da fisioterapia é a área que eu mais gosto. Fazem quantos anos que você está dentro dessa área? Olha, eu sou formada há 14 anos, né, na físio, mas eu só fui encontrar a quiropraxia um tempinho depois. Eu fui me formar em quiro só em 2018, que foi meio por acaso, né, porque eu me formei, fui para saúde da mulher. Quando eu me formei, eu fiz uma especialização em saúde da mulher. Fui fazer mestrado, fiz mestrado numa área bem diferente. Eu fiz mestrado em epidemiologia e saúde pública. Trabalhei com docência um tempinho, mas aí eu casei, tive filho e dei uma diminuída no ritmo. Mas até então eu sempre atendi em terapia manual, mas eu ainda não tinha essa formação de quiropraxia. Atendi muitas áreas também, atendi neuro, geronto, eu fazia atendimento domiciliar. E atendimento domiciliar a gente atende de tudo. Eu trabalhei inclusive até com estética um tempinho. Mas multiprofissional, bem multiprofissional. E só que depois que eu tive meu filho, eu senti aquela necessidade de ir retomando, né, para o mercado de trabalho. E aí tava um período difícil de voltar para o domiciliar. E aí eu fui trabalhar numa clínica. E nessa clínica tinha uma necessidade de trabalhar quando uma área que era o RPG tinha uma necessidade de ter uma formação específica, tinha que ter um curso. Bom, vamos fazer o curso de RPG, né? E nesse curso, o professor deu uma introdução à quiropraxia. Gente, aquilo me encantou. E assim, como a clínica tinha uma demanda muito grande de pacientes, eu comecei a treinar, né? E usar nos pacientes. E eu fui vendo que aquilo, sabe a cereja do bolo? Era a cereja do bolo. E eu atendia e todo mundo que dava para usar e eu usava, e os pacientes foram tendo resultado. E esse professor do RPG, ele disse que tinha essa possibilidade de fazer um curso de extensão. Não é um curso de 1 dia, 2 dias, é um curso longo. É um curso bem prático, não é o curso de especialização, porque também tem a especialização em quiropraxia para fisioterapeuta. É um curso para físio, é um curso de extensão, um curso de mais de 100 horas, o meu foi 120 horas. Mas era um curso de 4 finais de semana. Pauleira, hein? Sexta, sábado, domingo. Né? Das 8 às 6. Então, assim, um curso bem prático. Mas foi um curso que eu fiz em 2018. Gente, depois disso, foi um divisor de águas, assim, na minha carreira, sabe? Eu saí da clínica, né? Fui. E desde então, eu atendo só pacientes particulares com isso. Desde então, assim, nunca mais soube o que era ficar agenda no limbo. Sempre tem alguém com dor precisando. Legal. A quiropraxia, acho que mais recentemente que ela começou a se tornar conhecida, né? Que as Sim. pessoas costumam falar que precisa de um ajuste, precisa de um instalo. Explica pra gente como é que funciona de verdade essa área, né? O que é a quiropraxia de fato? É muito importante falar disso, né? Porque, assim, hoje em dia, a gente tá vendo com um pouco mais, assim, de visibilidade a quiropraxia, né? E até com uma certa banalização. Eu fico um pouco assustada, assim, como as coisas estão andando, né? Mas a quiropraxia, ela é uma técnica, uma ferramenta do fisioterapeuta para trabalhar manipulação articular. É uma terapia que a gente chama de manipulativa. Quando a gente tem, né, um processo de dor, normalmente, né, uma dor musculoesquelética, a gente tem uma pessoa que trabalha muito tempo sentada, né, fica ali horas exposta a uma determinada posição,
uma pessoa que é sedentária, que não faz atividade física, ela vai tender a ter dores relacionadas ao tempo de exposição àquela postura, né? Fica muito tempo numa postura só. Não estou falando necessariamente de más posturas, mas falando de tempos excessivos, né? A pessoa trabalha das 8 às 5 numa determinada posição. Ela tem poucas pausas, ela fica ali exposta àquela situação. Mas o estresse, alimentação ruim, sono ruim, enfim. Aquelas articulações, elas vão ficando com, né, aquele excesso de tensão relacionado a esse tempo prolongado de exposição, mais a ausência da atividade física, ao movimento. E aí aquilo vai gerando quadros de dor. Essa diminuição da mobilidade gera dor. Então a quiropraxia atua nessas articulações. A gente tem o efeito fisiológico, né, que é o que vai atuar ali na articulação, e a gente também tem um efeito chamado de neuromodulatório, que ele é muito importante na quiropraxia. Basicamente, o efeito fisiológico. A gente faz a manipulação e a gente consegue devolver mobilidade para aquela articulação que está bloqueada, que está dura, que está ali sob efeito daquela posição, daquele tensionamento. Mas a gente tem um efeito que é o neuromodulatório, e esse efeito é o mais importante. Basicamente, quando a gente faz aquele movimento, né, o ajuste, a gente chama de ajuste, mas na verdade é manipulação. Isso gera um efeito lá no cérebro, basicamente assim, que delícia, que alívio, colocou no lugar, né? Isso é o que o cérebro interpreta. Principalmente quando reproduz o estalo, porque é muito comum, quando faz a manipulação, reproduzir o estalo. O cérebro interpreta assim, e aí ele devolve em resposta relaxamento muscular. E aí é o que dá aquela sensação de alívio, né? Que vem junto. Só que assim, gente, é importante a gente frisar bem. Quiropraxia não põe nada no lugar. Isso é importante a gente falar. Porque assim, isso com essa exposição, viralização de vídeos, né? Muita gente fazendo, inclusive de formas muito inadequadas, que eu fico até assustada, assim. Com a forma como se banalizou, as pessoas vendem essa ideia de que põe coluna no lugar, de que põe articulação no lugar. A quiropraxia, a osteopatia mesmo, né, que é um outro ramo que também tem terapia manipulativa, a gente não põe nada no lugar. Porque a gente só põe no lugar se sair do lugar. E se sair do lugar, teve uma fratura, teve uma luxação, é um quadro mais grave. No caso, o que a gente tem é bloqueio articular. O bloqueio articular é normal no nosso dia a dia. A gente vive sob a gravidade, né? Então, é muito importante a gente frisar isso. Por isso que é muito importante a gente falar de quiropraxia. Sim. Porque, assim, se a gente fala que põe no lugar, a gente não tá falando a verdade. Na verdade, temos resultados positivos, alívio de dor, temos o efeito fisiológico, mas temos o efeito neuromodulatório. E ele é muito importante para a fisioterapia, porque esse efeito neuromodulatório, ele vai ajudar a aliviar a dor, tá? Assim como você disse que ele não ajusta, igual aqueles vídeos que a gente vê na internet, né? De, o calcanhar não tá na mesma altura do outro. Isso seria um ajuste? Na verdade, quando a gente vê, né, essas alterações, normalmente elas estão relacionadas a uma outra estrutura, que são os músculos. Os músculos, eles estão mais passíveis a encurtamentos e encurtamentos temporários. Então, assim, quando a gente vê, uma perna tá mais comprida que a outra, inclusive é péssimo pro paciente, né? Vocês já viram aqueles vídeos que a pessoa tem assim, nossa, olha essa pessoa aqui, olha essa corcunda, olha essa perna, uma mais curta que a outra, olha como manca, olha isso. Gente, isso é péssimo pro informações para o sistema nervoso do paciente. A gente pode falar assim. A pessoa já absorve ele assim, meu Deus, eu tenho um problema gravíssimo, né? E aí, na verdade, quando a gente temos testes, inclusive, para a gente avaliar ele. Nossa, olha, a gente tem uma perna mais comprida aqui que a outra. Normalmente não é. Se a gente for avaliar, tem um exame chamado escanometria, que a gente vai avaliar se tem um encurtamento de fato de tamanho de osso. Mas essas alterações que se avalia nos vídeos, normalmente estão relacionadas a encurtamentos musculares do quadril, tá? E aí, esses encurtamentos musculares do quadril, a gente resolve com alguns ajustes, né? Ajustes, a gente faz algumas manipulações
lembra da resposta do cérebro? Relaxa o músculo, relaxa esses músculos que estão mais tensionados, mais encurtados, e aí a gente tem uma normalização desse músculo, fazendo com que fique no tamanho ali adequado, né? Por assim dizer. Legal. E pra você, assim, qual que é a importância da quiropraxia? Por que uma pessoa deveria procurar esse tipo de profissional no seu dia a dia? Olha, quem tem dor, né, não tá feliz. É muito ruim viver com dor, né? Então, como eu disse pra vocês, eu sempre trabalhei, sempre gostei de coisas, de trabalhar com a mão, né? Desde que eu entrei na fisioterapia. Na verdade, quando eu entrei na fisioterapia, eu não tinha a menor ideia do que o fisioterapeuta fazia, tá? Eu caí, assim, de paraquedas, né, na profissão. Tudo lá no começo, né, eu ganhei uma bolsa do ProUni, e assim, eu tinha umas opções de curso, eu falei, nossa, e agora, o que eu escolho, né? Vou ver esse tal de fisioterapia. Eu tinha uma ideia do fisioterapeuta que fazia lá na ACD, né, pelos programas no Teleton. Aí eu falei, opa, acho que, nossa, eu achava uma profissão, assim, bonita, vamos tentar, né, mas quem sabe? E aí eu falo que a fisioterapia me escolheu, mas eu não tinha a menor ideia do que o fisioterapeuta fazia, nada. E depois, né, até descobri que tinha essas terapias manipulativas, mas achava que não era pra mim. E eu só fui dar de cara com elas bem depois, né? Mas assim, sempre trabalhei com terapia manual, sempre gostei de trabalhar com músculos, trabalhar com articulação, sempre gostei dessa ideia, sabe, de tirar a dor com a mão. Eu achava isso muito legal. Mágico. Quase que uma bruxaria, né? Os pacientes meus falam, que isso? Que bruxaria é essa que você fez? Então, mas essa questão de tirar a dor com as mãos, da gente usar técnicas manuais, isso é muito legal. Então, eu sempre gostei de trabalhar com as mãos. Então, eu sempre tive, assim, bons resultados, mas eu sinto que com a quiropraxia eu consigo acelerar esses resultados. Então, assim, para todo mundo que tem dor, né? Quando você quer iniciar um processo de atividade física, você está muito sedentário, você trabalha muito sentado, trabalha em posições ou muito em pé, trabalha em atividades que você precisa exigir muito tempo em determinadas posições, você tem problemas crônicos, problemas de dor constante, a quiropraxia é indicada, tá? É claro, é muito importante para o profissional que quiser trabalhar com isso. Mais importante do que saber quando usar é saber quando não usar, tá? A gente tem que saber, principalmente, quando a gente tem o que a gente chama de red flags, que são as contraindicações absolutas. Quando que eu não posso usar, tá? E aí, isso é claro que numa formação de quiropraxia você vai aprender, né? Quando não usar. Isso é mais importante até do que quando eu devo aplicar. Em específico, quando a pessoa sabe que ela vai precisar ir lá, por exemplo, uma dor em específica, um nervo, talvez, não só dores na coluna ou algo do tipo. Olha, hoje em dia, o que mais as pessoas me procuram, maior parte das vezes é dor na coluna, cervical e lombar, que assim, são os que ganham, né? Gente, é um torcicolo, é uma dor lombar, é o famoso paciente, ai, dei um mau jeito, travei aqui, né? E normalmente é no desespero, tá? Você tem um horário agora? Bem assim, né? Às vezes, né, eu tô dando aula e tem telefone ligando, tocando, paciente querendo horário no momento. Então, normalmente, o mais predominante é coluna, tá? Mas outras coisas também. Às vezes o paciente, quadril é um tipo de lesão, assim, que as pessoas procuram bastante. Relacionado, voltado a lesões esportivas, tem muito atleta que procura também, sabe? Não voltado, porque existe a fisiodesportiva, voltada para esse, né, tratamento dos atletas. Mas, às vezes, sabe o atleta do final de semana, que foi jogar uma bola e ficou todo dolorido, né? Eu tenho pacientes também, assim, que tem um quadro de artrose, que tem um quadro de dor crônica, eu acompanho os pacientes com dor crônica. Há um tempo atrás, agora ele está espaçando as sessões, mas eu tive um paciente que tinha um problema de dor crônica relacionado ao estresse, tá? Então, assim, tem uma série de quadros dolorosos, normalmente quadros dolorosos relacionados à parte muscular. Aí é o que tem bons resultados.
E quais que são os principais métodos que vocês usam na quiropraxia para ajudar nesses casos? Olha, vou falar por mim, né? Vou falar por mim pelo que eu gosto de fazer. Eu sou um pouco teimosa, então é uma coisa que eu gosto de trabalhar. Mas eu sei que demora um pouquinho, não é todo mundo que gosta de trabalhar assim. Como eu disse pra vocês, eu gosto muito de trabalhar com as mãos, né? Então, basicamente, quando a gente tem qualquer patologia, desde, sei lá, o paciente que teve um entorse de tornozelo, o paciente que abaixou para pegar um peso, sentiu uma fisgada na coluna, eu tô falando do jeito que os pacientes falam, tá? Então, assim, né, mais informal. Os pacientes falam, muito comum, fui pegar um negócio no chão e travou aqui minha coluna, né? Senti um estalo na coluna e fiquei com dor. Então, acordei com o pescoço torto. Todas essas situações, né, normalmente a gente tem mecanismos musculares e mecanismos articulares. Às vezes, uma articulação bloqueia e o músculo responde. Porque o nosso corpo, ele responde todo em conjunto, tá? Então, assim, a articulação, ela bloqueou. Vamos dizer assim, as vértebras. As vértebras, elas rodam de um lado para o outro para dar movimento pra gente, né? A gente roda o tronco, a gente inclina, então ela se movimenta. E aí, nessa, vamos dizer que o paciente foi lá se abaixar, aí no que ele virou, a vértebra ficou ali travadinha naquele movimento, ela deu uma bloqueadinha ali, tá? Lembrando, ela não saiu do lugar, ela simplesmente ficou um pouco mais rígida naquele movimento, tá? No que ela ficou um pouco mais rígida, os nossos músculos, eles respondem em cima dessa articulação. E aí eles começam a ficar duros também. Eles tensionam junto para poder tentar fazer essa vértebra voltar a movimentar normalmente. Só que tadinho do corpo, né, gente? Tadinho. Ele tá tentando ajudar, mas ele piora a situação. Aí ele gera um quadro de dor gigante. Então, também o contrário pode acontecer. O músculo fazer um espasmo de proteção e ele deixar a articulação mais durinha. Vamos dizer lá na coluna, a vértebra estava movimentando normal, e aí o músculo fez um espasmo, e aí a vértebra não consegue movimentar adequadamente, ela diminui a mobilidade. E aí, com isso, gera um quadro de dor ali naquela região. Então, vamos dizer que é uma situação assim, a gente tem músculo e tem articulação. A quiropraxia atua na articulação. E em resposta, em consequência, ela também vai atuar no músculo. Mas aí eu gosto de trabalhar a parte muscular, porque lembra que o relaxamento é um efeito neuromodulatório? Se ele é um efeito neuromodulatório, ele vai passar dali um tempo. Então, eu gosto de trabalhar o músculo. Aí eu gosto de fazer uma liberação muscular. Tem uma técnica chamada trigger point. A gente encontra os pontos gatilho do músculo, a gente pressiona, faz uma digitopressão nesses pontos, libera esse ponto, aí o músculo relaxa, aí fica até um pouco mais fácil depois para manipular, né? Aí faz a manipulação, o paciente fica melhor, o quadro doloroso. Fora outras técnicas que também a gente também pode utilizar, que essa, eu confesso que é a minha preferida, sabe? Mas quando o paciente não aguenta, a dor às vezes está muito forte, a gente tem outras técnicas que a gente pode utilizar, tá? Mas essa é uma das melhores, assim, para alívio de dor muscular. E aí a gente também usa a manipulação. Mas uma coisa que é muito importante, além disso, a gente também precisa usar exercícios. Porque se a gente não... O músculo é danadinho, o músculo ele tem memória. Se o músculo, ele ficou nessa situação de tensionamento, sabe esse trapézio que a gente fica todo tensionado? Se a gente vai lá e libera bonitinho, faz massagem, uma boa massagem nesse trapézio. Você foi lá numa massoterapeuta, fez uma boa massagem, você sai relaxado. Você começar a mexer de novo com a sua vida ali de estudante, né? Você entrou na semana de prova. Pronto, acabou a semana de prova, você já está tudo tensionado de novo. Porque o músculo tem memória. Então, você põe ele na ação ali que estava, ele vai voltar a tensionar. Então, a gente precisa fazer o quê? Tirar ele dessa cadeia. A gente tem que dar memórias novas para ele. Então, o que a gente tem que fazer? Exercício. Então, sempre. Só a quiropraxia, só uma técnica muscular, que é o que eu gosto de usar. Eu gosto de usar trigger point. Eu gosto de usar as pompagens, que é um outro tipo de liberação ali de músculo, que é um pouco mais suave, que normalmente eu uso depois do trigger point, ou quando o paciente tem muita dor, o músculo está muito tensionado, tá? Técnicas de deslizamento profundo sobre a pele, que faz um estiramento ali
da pele, que consequentemente melhora um pouco a circulação no local e dá um pouco de relaxamento para o músculo. Isso também gosto de usar. Então, essas são algumas coisas que eu uso no músculo e depois a manipulação articular. Ah, mas e se o paciente é contraindicado? Aí a gente também tem outras manobras articulares que não a quiropraxia. Porque apesar da quiro ser minha queridinha, eu tenho que lembrar que antes da quiropraxia eu sou fisioterapeuta. E é o que eu gosto sempre de lembrar para quem quer trabalhar com isso. A gente tem que lembrar que antes da quiro a gente é físio, né? A gente é o profissional do movimento. Então a gente tem que saber lidar com todas as situações. Imagina você chegar assim, o paciente é contraindicado, você manda embora? Não, você tem que saber atender, né? Sim. Então a gente atende. E, acima de tudo, gente, o exercício é importante para a gente tirar o músculo dessa memória, melhorar a mobilidade dessa articulação depois da quiropraxia e fazer o paciente não voltar a ter dor mais, tá? Então, no seu consultório, você faz mais um trabalho completo do que especificamente Sim, somente os ajustes com a quiropraxia. exatamente. Sim. Uma vez eu já ouvi falar sobre pacientes com escoliose que faziam RPG. Certo. E no RPG usavam esse tipo de tratamento de quiropraxia. O que isso ajuda, já que ele não vai ajustar a coluna no lugar? Exatamente. O que acontece? Hoje em dia, a gente já tem estudos trazendo novidades do tratamento da escoliose, né? Tem técnicas muito mais atuais que o RPG, tá? Que isso, inclusive, foi uma coisa, como eu falei pra vocês, eu fiz um curso lá em 2018, né? Já, e a ciência renova todo dia, né? Então, mas assim, o RPG uma técnica que foi amplamente utilizada, mas hoje a gente vê que ela já não tem, assim, resultados tão expressivos quanto outras técnicas que a gente já tem hoje. Hoje se fala muito da questão do exercício corretivo, né, para a escoliose. E que a partir de determinados graus a gente tem a utilização do colete, enfim, é outra questão. Essa questão de usar os ajustes articulares da quiropraxia antes do RPG, que é uma coisa que quando eu fiz o curso lá era padrão ouro para a gente usar para escoliose, né? Isso é uma coisa que não vai corrigir a escoliose. Só que é uma coisa que se utilizava para favorecer a mobilidade da coluna, para que ela fique um pouco mais flexível para conseguir... Porque quando a gente faz os ajustes da quiropraxia, depois a pessoa fica com uma flexibilidade ali no momento, lembra do efeito neuromodulatório, relaxamento muscular? Então a pessoa fica um pouco mais flexível para ficar na postura do RPG. Então favorecia o movimento ali, colocar na postura e a pessoa conseguir ficar na postura de uma forma mais adequada. Por isso que tinha essa utilização. Ela melhora um pouquinho essa questão da flexibilidade ali, favorece. Mas não é uma coisa que vai tratar a escoliose, entendeu? Porque aí era uma coisa que se acreditava até então, né? Que tratava a escoliose, que conseguia corrigir uma escoliose. A gente conhece muito a quiropraxia, né? Principalmente pelos estalos, que eu vejo que é o que as pessoas é o que chama atenção. mais chama atenção. E o que eu acho que é uma dúvida também da população em si, esses estalos, eles causam dor em alguma área ou por alguma... Olha, se a gente faz adequadamente, dentro dos parâmetros corretos, não dói, tá? E também relaxando esses músculos antes, fazendo uma preparação da articulação para receber o estalo. Olha eu já falando estalo, para receber a manipulação. Não, ele não dói, tá? Só que o que acontece? Às vezes, eu já recebi muito paciente traumatizado. Paciente, meu Deus, você vai falar, ai meu Deus. E assim... Porque assusta, né? Assusta. Gente, assim, nem todo local que a gente faz a manipulação vai reproduzir estalo. Por exemplo, o quadril. Manipulações de quadril normalmente são chatas de fazer, o paciente não gosta, porque essa região do quadril é sensível, e aí não é que dói a manipulação, dói a pegada no quadril. Essa pegada no quadril incomoda um pouco. A pele ali é sensível, né? Região perto de abdômen, então a pele ali já... O toque ali é desconfortável. Não é que dói, mas é desconfortável. Mas, nossa, na lombar, na cervical, uma delícia, né? Um relaxamento que dá. Só que
tem que preparar a articulação antes, sabe? E também tem que saber respeitar a articulação. Porque todas as manipulações têm um parâmetro que se deve obedecer. Uma angulação correta. A de cervical, gente, é o que eu falei pra vocês. Eu fico assustada com a forma como é feito. Tem hora que eu fico olhando, assim, os vídeos. Falo, gente, vai quebrar o pescoço da pessoa. Que a pessoa vira com tudo. Não é assim que faz. É sutil, sabe? O movimento é sutil. O movimento tem que respeitar as angulações da articulação. E aí, para fazer quiropraxia, a gente tem que estudar biomecânica, a gente tem que estudar cinesiologia, tem que saber fisiologia, tem que saber histologia, né? Vou nem dizer nada, né? Professora de histologia é muito legal. Então, tem umas disciplinas que a gente tem que saber, tem que dominar algumas partes básicas para a gente saber aplicar sem correr riscos. Mas existem alguns profissionais, como eu falei para vocês. Eu sou da quiro e eu faço quiro e eu faço os estalos. E se o paciente não é indicado para isso, eu indico para outro. Mas, gente, é difícil, porque aí, se a gente não prepara a articulação, se o paciente está com medo e ele tensiona, dói. Aí dói. Tá? Então, isso mesmo. Exatamente. Aí ele dói. Vamos dizer que o paciente está com torcicolo, tá? Todo mundo, acho que vocês já tiveram torcicolo na vida, né? Acho que torcicolo, você acorda com aquele pescoço que você não consegue virar. Nossa, dormir de mau jeito. Isso, é isso mesmo. Dormir de mau jeito, né? Dormir assim, com o pescoço torto. Dormir no sofá. Nossa. Terrível. Aí, quando a pessoa tá lá com o pescoço todo torto, ele não consegue virar. O músculo que normalmente tá com o problema. Aí a pessoa vai lá e quer fazer uma manipulação e virar o pescoço com tudo. Como é que vai virar esse pescoço com tudo? Esse pescoço que tá com um músculo duro, tensionado. Você não vai conseguir fazer. Ou até você vai conseguir fazer, mas a que preço? Vai doer muito. A pessoa vai ter muita dor para reproduzir a manipulação. Então, primeiro tem que soltar os músculos, relaxar o lugar, para depois a gente conseguir reproduzir a manipulação, tá? E aí, é isso que às vezes o paciente traumatiza. Nossa, recebo vários traumatizados. Você não pode fazer com medo, né? Se a pessoa tiver medo. Sim, inclusive o medo, né? Gera uma sobrecarga psicológica, que é o que a gente chama de yellow flag. É uma bandeira amarela, é uma contraindicação relativa. Sim. Eu prefiro, principalmente cervical, se o paciente está com muito medo, não consegue relaxar, eu prefiro não fazer. Vamos devagar, faz ali uma outra coisa, uma outra técnica, deixa o paciente mais seguro, uma segunda sessão você faz. É melhor, sabe? Do que você, às vezes, fazer uma manipulação que vai gerar um trauma na pessoa, Sim. tá? E até machucar. E como eu disse, tem manipulação que não vai reproduzir estalo. Aí, gente, tem lugar que não vai. E tem gente que eu brinco que é mais crocante do que outros, né? Tem gente que é mais crocante do que outros. Tem gente que faz uns estalos monstruosos. Nossa, eu tenho 2 irmãs que sempre passam comigo, que elas fazem uns estalos absurdos. Eu falo para elas assim, vocês deviam ser garotos propaganda desse povo que gosta de gravar TikTok. Porque elas fazem estalos assim que nem precisa de um microfone para gravar. Porque normalmente põe um microfone na articulação, né? Mas tem gente que não estala tão alto, tá? E não adianta, tem gente que força até fazer o estalo. Aí vai doer mesmo, tá? Então a gente pode concluir que quiropraxia também tem um pouco a ver com qualidade de vida, né? Sim, com certeza. Quiropraxia acelera muitos processos, tá? De melhora, de dor. Então, com certeza, traz muita qualidade de vida. Eu acho que é uma cerejinha do bolo, é o que sempre acelerou aquela gana que eu tinha de trazer resultado rápido. Depois da quiropraxia, foi um divisor de águas realmente na minha vida. Consegui coisas que eu conseguia em 3, 5 sessões, às vezes agora eu consigo em uma sessão, então isso realmente, para mim, é muito prazeroso, né? Eu gosto muito de fazer, é muito gratificante ver um alívio de dor de cara, assim, com uma sessão, às vezes aquele paciente que melhora e ele se adapta tão bem a uma vida ativa, depois é que não tem dor mais. Aí, às vezes, me encontra, porque, assim, feedback bom, normalmente eles não devolvem, né? Aí some só. Eu fico, o que será que aconteceu? Aí se encontra na rua, depois, nossa, fiquei ótimo que nem precisei mais de você.
Isso é muito bom, né? Então, eu sou muito realizada trabalhando com isso hoje em dia. Mas, apesar de tudo, é bom lembrar que a quiropraxia, ela é uma ferramenta, né? É uma grande ferramenta, uma importante ferramenta que, hoje em dia, ela é assim, apesar de ser um carro-chefe, as pessoas perguntam assim, essa massagem de quiropraxia aí, né? Você faz essa massagem de quiropraxia? Essa massagem que estala o corpo inteiro, né? As pessoas conhecem assim. Mas sempre é bom conscientizar no consultório com cientista. E é muito importante estar aqui falando sobre isso. Gostei muito de participar com vocês, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, Érica. Obrigada pela atenção, obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para falar com a gente. Você quer divulgar o seu Instagram, o seu consultório, alguma coisa? Eu não tenho um Instagram profissional. Mas, né, apesar de ser pessoal, é um Instagram aberto. Meu arroba Érica Flauzino. Érica com K, Flauzino com Z. Se alguém tiver interesse em marcar uma consulta, um atendimento, pode me mandar via direct lá que eu estarei respondendo. Tá Tá ótimo, bom? então. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, pela atenção. Esse foi mais um episódio do nosso projeto PhysioCast. Espero que vocês tenham gostado, né?